Até ressonância magnética a Abigail fez com 2 meses, com anestesia, para tentar descobrir aí um atraso de desenvolvimento motor que não tinha nada a ver com o cérebro dela, e na verdade tinha a ver com a língua. Você já imaginou que o freio da língua pudesse trazer atraso de desenvolvimento? E mais, o freio da língua que passou no teste da linguinha, passou pelo exame do pediatra e ninguém detectou? Pois é, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o tal do posterior tongue tie, que é o freio da língua posterior. Não sei se essa tradução, se o pessoal já usa isso no Brasil ou não, mas eu queria contar assim, porque assim, para mim foi uma surpresa. Foi muito curioso como eu me envolvi com isso tudo. Quero contar um pouco da linha do tempo, mas principalmente dizer que a Abigail chegou a ficar internada, ainda bebezinho, ali com menos de 2 meses, para investigar um monte de coisa, neurologicamente falando, e que no final das contas tinha tudo a ver aí com esse problema, que é o freio da língua, né? Preso ali, né? A língua presa, digamos assim. E olha só que curioso. Então, vou contar um pouquinho daí de como foi a minha conversa, como que eu entrei nesse mundo e como que eu ouvi falar sobre isso, uma linha do tempo bem breve, talvez não tão breve assim, mas que quem sabe possa te surpreender com uma informação que você nunca tinha ouvido. Há muito tempo atrás, acho que uns 4 anos talvez, uma amiga minha perguntou pra mim se eu já tinha ouvido falar desse posterior tongue tie. Ela, na verdade, estava falando pra mim porque o filho dela tinha tido e ela ficou tão surpresa com tudo que ela aprendeu sobre isso, que a sugestão dela é que eu falasse sobre isso no blog, porque para ajudar outras mães realmente. Na ocasião, tudo que ela passou aqui nos Estados Unidos. Ela conheceu esse assunto aqui, o filho dela fez a cirurgia aqui, tudo que ela aprendeu foi aqui. E no Brasil ninguém falava sobre isso, até hoje eu não sei se hoje se fala ou não, né? Mas ninguém falava, e eu até falei pra ela, cara, eu acho um assunto muito interessante, mas ao mesmo tempo eu precisava de alguém aqui que pudesse me embasar com informações, que eu pudesse ir atrás, que eu pudesse indicar, porque a gente vai falar sobre isso, as pessoas vão ficar, tá, e aí? E no Brasil não tem o que fazer. E beleza, passou a conversa, eu não dei andamento no assunto, mas eu lembrava dessa história sempre, né? Ela me contou bem como é que foi. Inclusive o filho dela, só pra vocês terem uma noção, olha que comentário interessante. Ele tinha dificuldades de sentar na cadeirinha do carro, ele chorava, ele se desesperava sentado na cadeirinha do carro. Não estou dizendo que toda criança que se desespera sentando na cadeirinha do carro, no bebê conforto, tem posterior tongue tie, alguma coisa assim. Mas eu achei muito curioso porque não só ela, mas muitas outras mães que eu acompanho no grupo que eu faço parte no Facebook relatam a mesma coisa. Uma mãe colocou assim outro dia, é um grupo de pessoas que estão falando sobre esse problema. Por que é tão difícil para as crianças com tongue tie, que seria a língua presa, né, sentarem na cadeirinha do carro, no bebê conforto? A quantidade de comentários, gente, tinham centenas de comentários de mães falando, é verdade, meu filho também. Daí para algumas crianças o bebê conforto é melhor, para outras aquele car seat que vai mudando, evoluindo, para outros esse é melhor, para outros... E assim, muitas pessoas relatando a mesma coisa. Então só uma curiosidade para vocês verem como são pequenos sintomas, pequenas coisas que se conectam às vezes e demonstram uma coisa, um problema que a gente nem imaginava que poderia estar conectado. E ela comentou isso também comigo. Mas enfim, passou o tempo, passaram uns dias, meses e anos, e eis que a Abigail nasceu. Quando ela tava com mais ou menos 2 meses, eu tava com ela, 2 meses? Isso, ela tava com quase pra completar 2 meses. Ela teve sabe o reflexo de Moro, quando a criança faz assim? Ela teve tipo um desse, mas parecia meio que uma convulsão, porque o olho dela ficou meio fixado, assim, ficou muito estranho. Aconteceram 3 num dia. Fiquei preocupada. Foi meio assustador na hora. Foi rapidinho, mas foi assustador. Eu consegui um encaixe pro dia seguinte, graças a Deus, com um neurologista maravilhoso lá de Curitiba. Ele falou que ele não via sinais aí que pudesse indicar uma epilepsia, que pudesse indicar questões que levavam a convulsão, mas que ele ia pedir exames. Mas o que ele ficou preocupado foi que ela era muito hipotônica. Ele falou que ela tinha essa fraqueza muscular, ela não estava segurando o pescoço como ela deveria estar naquela idade. Ela tinha os reflexos, mas ela tinha muitas limitações musculares na visão dele. Faltava tônus muscular que ela deveria já apresentar com essa idade. E ele ficou preocupado com isso, ele falou, eu quero vários exames. Como a gente ia se mudar para os Estados Unidos já 1 mês depois, já estava marcado, e o seguro, é claro que, apesar do nosso seguro no Brasil ser muito bom, alguns exames específicos que ele pediu, o seguro precisava liberar. E além disso, alguns exames, as clínicas não tinham data disponível. Por exemplo, a ressonância magnética. Para um bebê, precisa ter anestesia. Poucas clínicas de Curitiba faziam ressonância magnética com anestesia. As que faziam só tinha data para depois da nossa viagem já para os Estados Unidos. Enfim, com tudo isso, nessa correria, a gente fez um internamento no Pequeno Príncipe, no hospital,
que ele era médico lá, e a gente fez ecografia do cérebro, a gente fez eletroencefalograma, exame de sangue normal e indicou tudo normal, o resultado ficava tudo normal. Ele falou pra gente fazer ressonância magnética assim que conseguisse horário e pra gente fazer a fisioterapia. E eu comecei a fazer a fisioterapia com a Abigail, graças ao bom Deus maravilhoso. Eu consegui fazer a fisioterapia com a doutora Larissa na neurointensiva. Gente, maravilhosa, aquele lugar é maravilhoso. Se você é de Curitiba e precisa de fisioterapia, reabilitação, neuromotor e tal, sério, fica a dica. Eu vou deixar até na legenda aqui do vídeo, porque eles são maravilhosos. E ela começou a fazer os estímulos e tal, e ela me acalmou um pouco. Ela falou assim, Mel, eu acompanho pacientes de várias situações que são hipotônicos. E a Abigail não parece hipotônica pra mim, ela parece uma bebê que tá um pouquinho preguiçosinha, tava muito calor, tava 35 graus e tal, enfim. E ela começou a fazer estímulos e a Abigail começou a responder bem os estímulos. Mas ainda assim, a gente tinha ressonância. Quando eu levei ela pra consulta com o pediatra de volta, com o neuro, ele achou que ela ainda tava meio molinha. Mas enfim, eu falei, vou seguir fazendo o que eu posso fazer e vamos esperar a ressonância magnética. A gente conseguiu a ressonância magnética na sexta-feira. A gente viajou no sábado pra se mudar aqui pros Estados Unidos. Então foi, tipo, super corrido. E a ressonância com anestesia, com sedação, aquela coisa toda, foi, assim, preocupante, mas deu tudo normal. Resultado, tudo normal. Agora, voltando um pouquinho aqui, quando eu tava no hospital, a gente tava indo fazer o eletroencefalograma, a enfermeira tava me levando, né, e perguntou assim, por que você tá fazendo, por que ela vai fazer esse exame? E eu falei, porque o doutor achou ela hipotônica, ela não tá tendo alguns movimentos que ela deveria ter nessa faixa etária, a firmeza do pescoço e tal. E a enfermeira olhou pra mim e falou assim, ela já fez cirurgia do freio da língua? Do nada, gente. Eu falei, olha, não fez, na verdade, ela fez o exame, né, passou no teste da linguinha, a pediatra também fez de volta o exame da língua e disse que tá tudo bem. Ela falou assim, é porque o filho de uma amiga tinha 8 meses quando fez e ele não fazia nenhum marco de desenvolvimento. Ele fez a cirurgia do freio da língua, passou poucas semanas, ele tava fazendo tudo que ele não tava fazendo até então. E beleza, e ficou aquilo aqui atrás da orelha, né? Passou um tempo, eu encontrei de volta essa minha amiga que tinha me contado a história 4 anos atrás. E ela sabia a história da internamento da Ana Júlia, o internamento da Abigail, tudo que eu tava passando com a Abigail. E ela falou assim, olha, o meu filho, ele teve um movimento meio estranho, que parecia uma convulsão. Eu levei ele também pra fazer eletroencefalograma, deu tudo normal. E depois que eu fiz a cirurgia do freio da língua, nunca mais aconteceu isso. Segunda pulga. Então tinha uma pulga aqui, né? Uma pulga em cada lado. Cheguei aqui, nos Estados Unidos, pedi pra essa minha amiga, na verdade ela sugeriu e me indicou um grupo no Facebook que o pessoal compartilha informação, compartilha experiências e tal. E beleza, fiquei com aquilo ali, continuei estimulando ela na fisioterapia, senti que ela tava evoluindo. Mas ainda tinham coisas que me incomodavam e que nesse grupo, gente, lembrando, eu não tô falando que nenhum desses sintomas significa que o filho tem freio de língua, ok? Precisa fazer a frenectomia. Mas eu tô falando que eram coisas que na Abigail eu via. E que as pessoas iam citando com seus próprios filhos e que ia casando, sabe? Várias peças que iam se encaixando. Então, a pessoa falando de muita baba. Gente, a Abigail, desde que ela saiu do hospital, ela babava. Como se estivesse nascendo o dente. Mas desde muito pequenininha. E o dente começou a nascer agora com 5 meses. Ela babava assim que não tinha controle. Era uma coisa absurda. Ela tinha o tal do formato de coração na ponta da língua, que é dos símbolos clássicos. Era bem pouquinho, só quando ela fazia determinados movimentos. Mas tinha. Ela tinha muito click noise, que chama, na hora da amamentação. Então, ela ia mamando a mamadeira, mostrando que ela não tinha força para segurar a sucção. O clássico é o problema de amamentar. Ela não conseguia mamar, ela não tinha força para sugar meu seio. Por isso que ela parou de mamar muito cedo. Então, perdia peso no começo. Também é um clássico dos sintomas da questão do freio da língua. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, o primeiro profissional que vai te dar um norte falando, olha, talvez seja o problema do freio da língua, é a consultora de amamentação. Porque aqui é muito comum você procurar, você encontra com facilidade, muitos seguros de saúde pagam, e você vai numa consultora de amamentação e ela vai ser a primeira a te falar, olha, eu acho que você tá com um problema aí nessa questão do freio da língua, eu identifiquei isso. Então a amamentação era outro problema. Deixa eu ver o que mais. Ela tinha o cocô dela, os puns dela eram muito fedorento, gente, sério, era uma coisa absurda, assim, eu falava que não parecia de bebê, parecia de adulto. Por quê? Porque engole muito gás na hora que tá mamando, porque não consegue fazer a sucção corretamente. E tudo isso eu fui juntando, mas pra mim, assim, o que foi não, eu tenho que resolver isso, foi uma foto que uma mãe compartilhou, ela colocou a criança de barriga pra baixo, o tummy time, e a criança de cara no chão. E ela falou assim,
não sei quantos dias depois da frenectomia e a criança estava conseguindo levantar o pescoço, o que a criança não fazia antes. E eu falei, era isso que o neurologista falava da Abigail, que ela não estava conseguindo firmar o pescoço como ela deveria nessa idade. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer a consulta. Ali, daí eu entrei num grupo específico da região onde eu estou, peguei indicações de lugares perto de mim, descobri que aqui a 30 minutos de mim tinha o Pennsylvania Tongue Tie Center, o centro do freio da língua da Pensilvânia, com uma pessoa que várias pessoas indicaram, diziam que era maravilhosa essa dentista, falou que valia a pena visitar. Não, o seguro não cobria, seria tudo particular, mas eu falei com meu marido, a gente decidiu fazer mesmo assim. Pelo menos a consulta pra tirar, sabe, gente, essas duas pulgas de trás da orelha. Porque realmente tava difícil, assim. E eu via, outra coisa que eu via muito nela, a impressão é que ela tava sempre assim, tensa. A Abigail era sempre assim, ó. E a cabecinha pra um lado. Eu arrumava a cabeça dela, subia o ombro. Ela tava assim. Eu arrumava, subia o ombro. Era muito engraçado, gente, muito engraçado. Engraçado não, triste, né, mas era engraçado também. E eu falei, então eu preciso marcar com essa mulher. Uma coisa que é importante frisar, no Brasil eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aqui nos Estados Unidos existe tipo uma polêmica, muita gente vive, aceita e tal, mas existem muitos pediatras que diz que não existe, que isso é coisa da cabeça. A maioria das mães ali do grupo falava, eu fiz e nem falei pro pediatra, o pediatra nem sabe que eu fiz, ele me contraindicou, não vale a pena falar com o pediatra não entende. Poucos são os pediatras que falam e indicam, tá? Eu vou dizer isso já pra vocês, porque talvez se você pesquisar, você vai encontrar gente falando mal desse tal do posterior tongue tie. Tem uma notícia até que eu achei na internet falando assim, a máfia do posterior tongue tie, que arranca dinheiro das pessoas e tal, enfim. Mas só pra você saber que isso existe, pra não falar assim, nossa, eu li sobre isso, ele não sabia. Eu sei, tá? Que existe isso. Mas o que aconteceu? Então eu marquei com essa mulher, essa dentista, elas são uma equipe, né? Então tem a consultora de alimentação, tem a dentista e tem a tal da terapeuta, que eles falam de bodywork, que seria tipo a terapeuta corporal. Esse bodywork tá muito ligado ao posterior tongue tie, ao tratamento. Tem gente que faz todos, tem gente que faz só alguns, mas que tá envolvendo às vezes fisioterapia, às vezes envolve osteopatia, quiropraxia, muita gente faz, assim, e tá muito envolvido, assim, tanto que uma coisa que no Brasil acho que eu não via tanto, aqui tem muito, e tem o pessoal especializado nisso. E tem a terapia crânio-sacral, também que o pessoal faz muito e tal. Enfim, quando eu cheguei lá com a Abigail, a primeira pessoa que foi falar comigo foi a consultora de alimentação, que me levou pra sala da terapeuta. Pra terapeuta começar a mexer um pouquinho com ela, ver e tal. Daí a dentista veio. A dentista veio, gente, a Abigail, ela se mudou aqui pros Estados Unidos com um pouquinho antes de 3 meses. Fazia um mês que a gente tava aqui, ela não via ninguém a não ser a nós mesmos. Ela chegou lá, eu nunca vi a Abigail chorar tanto, de verdade. Ela começou a chorar desesperada, não deixou mexer na boca dela. A dentista falou assim, olha, eu não consegui fazer agora o exame e eu não vou insistir pra ela não ficar muito nervosa. Então, minha sugestão é a seguinte, faça um pouco aqui a terapia, que deixa a terapeuta, a Mariah, mexer na boca dela, vamos tentar deixá-la um pouquinho mais calma, mais tranquila, e se ela se acalmar, eu volto pra tentar fazer de volta o exame. Outra observação antes que eu esqueça. Para você mexer com o tongue tie, eles falam muito sobre esse bodywork. Por quê? Porque eles falam a questão da fáscia, né? Que todo o corpo tá ligado. A fáscia é uma estrutura interna do corpo que tá ligado tudo. Então o bodywork tenta aliviar essa tensão do corpo inteiro que tá sendo causada por causa da língua. Que pode ser o tongue tie, a língua presa fácil de ver, a posterior tongue tie, que é essa língua presa lá atrás, que geralmente passa no teste da linguinha e do pediatra, como foi o caso da Abigail, e tem também o lip tie, né, que é o lábio preso ali, que a Abigail não tinha. Na verdade, ela até falou, olha, o frênulo do lábio da Abigail, ele é bem grande, mas ele não tá prendendo. Ela falou, eu consigo mexer tranquilamente, então não é um problema, não vejo necessidade de fazer a frenectomia ali, né, de fazer o corte ali. E daí, então, depois, a gente já conseguiu acalmar a Abigail, a dentista veio, fez o exame e falou, olha, de fato, lá atrás tem um tongue tie, tem o posterior tongue tie, de fato, ali precisa fazer a frenectomia, eles fazem a laser nesse lugar, então não é um corte, é o laser. Mas qual que é a minha sugestão? Você fazer 3 sessões de bodywork. Que a primeira sessão, a ideia é você ajudar primeiro a liberar essa tensão da criança para deixar mais fácil de alcançar esse tongue tie ali debaixo da língua, mas também deixar a criança mais confortável com alguém mexendo na boca dela, porque senão vai ser muito traumatizante para ela, além de ser difícil, né, para o profissional fazer. Então vamos fazer esse exame, vamos fazer essa sessão de bodywork. Na semana que vem você volta.
Se ela estiver mais tranquila, a gente já faz a frenectomia. Se a gente achar que ela ainda tá muito resistente, a gente faz outra sessão de bodywork e só na terceira semana a gente faz. De qualquer forma, se a gente fizer a frenectomia na semana que vem, você faz mais uma sessão de bodywork depois. Porque é importante essa questão desse estímulo, dessa liberação da tensão. Porque a ideia também do bodywork não é só liberar a tensão e deixar a criança confortável, mas é também você ajudar a fortalecer a língua depois que acontece a frenectomia. Tanto que eu tenho vários exercícios que eu tenho que continuar fazendo com ela para ajudar ela a fortalecer a língua, o músculo que estava preso, né? Enfim, fizemos a primeira sessão de bodywork, foi super tranquilo. Na segunda sessão de bodywork, ela já estava muito mais à vontade, porque também eu fiquei a semana inteira fazendo exercício com a boca dela, brincando e tal, então ela já estava mais confortável com as pessoas mexendo na boca dela, e ela fez a frenectomia. É rapidinho, gente, são poucos segundos, eles enrolam a criança no coeiro, que não é o coeiro, é aquele swaddle, que eles chamam, né, que tem os bracinhos assim para prender a criança, muito rápido, sem anestesia nem nada na idade dela, né, porque ela tava com 4 meses. Já trouxeram ela pra mim rapidinho, eu já pude dar mamar pra ela, quem amamenta já pode amamentar ali na hora. É claro que ela chega assim, sofrendo, chorandinho, sofrendo um pouquinho. Mas assim, gente, eu acho que em 2 minutos ela já tinha parado de chorar. No caminho pra casa eu já parei na farmácia e comprei Tilenol. Eles indicam ou Tilenol ou Arnica também, eles indicam que é mais natureba, né? Mas eu dou Tilenol mesmo. Eu dei o Tilenol logo ali saindo do consultório pra que quando passasse a anestesia da pomada anestésica que eles passam na boca, quando passasse o efeito, já tivesse o Tilenol feito efeito, então ela não sofresse muito com dor. E é claro, no primeiro dia fica mais dolorido, mais sofridinho. E a pior parte que é fazer os stretches, né? Porque a gente tem que fazer 6 vezes por dia, colocar os 2 dedos debaixo da língua da criança e levantar. Pra quê? Pra que quando a cicatriz for feita, quando aquela área ali que foi cortada cicatrizar, ele cicatrize mantendo a amplitude que foi alcançada pela frenectomia. Se você não faz o stretch, ele vai cicatrizar e vai contrair de volta. Então, aquele freio da língua que era para ficar longo, vai ficar curtinho de volta e não vai resolver nada. Inclusive, tem o tal do reattachment, que algumas pessoas falam que é como se ele grudasse de volta. Nesse grupo, você vê muitos casos de pessoas que tiveram muitos problemas. Casos muito mais graves do que da Abigail, muito mais, tipo assim, nem se compara, né, e tal. Então, você vê muitos casos diferentes. Então, tinha que fazer o stretch a cada 6 horas, que isso a Abigail não gostava. Mas assim, olha, gente, passou 2 dias, ela já tava deixando eu fazer super tranquilo. Ela não teve problema de dormir, ela não teve problema de mamar. Tudo isso, graças a Deus, foi muito tranquilo. Eu dou graças a Deus por isso. Uma coisa também que talvez seja uma curiosidade só, quando eu fiz a primeira sessão de bodywork com ela, lá com a Muriah, na clínica, eu já senti uma diferença enorme na movimentação dela. E eu fiquei pensando, talvez se só o bodywork não fosse suficiente. Mas eu falei assim, pensa se daqui a um tempo, quando ela começar a falar ou começar a comer, esse freio na língua começa a atrapalhar. E daí ela vai estar mais velha, vai ser mais difícil fazer a cirurgia. Então, por isso que eu resolvi fazer agora. Mas o que eu queria falar mesmo, gente, que pra mim foi o mais surpreendente, é o seguinte. A gente chegou em casa. Primeira coisa, aquela criança que era sempre assim, ela saiu da consultória assim. Sério, parece que desamarrou alguma coisa que estava amarrando ela. Ela já saiu assim. Eu sou livre, eu posso me mexer. Ela chegou aqui pela primeira vez, ela pegou o pé. No mesmo dia. No dia seguinte, ela começou a esticar os braços para pegar os brinquedos pendurados em cima dela, que ela não fazia. No dia seguinte também, ela virou assim para a barriga para baixo, o que ela nunca tinha feito. Naquela semana, todos os dias ela começou a fazer algo novo. Começou a colocar o pé na boca, o que ela não fazia. Alcançar os brinquedos, virar de um lado para o outro. Virada, ela esticava os braços, esticava as pernas, o que ela nunca tinha feito. Gente, é chocante falar, sério, parece que é mentira, mas eu vi a criança se transformar na minha frente. Depois da frenectomia, são 4 semanas de stretches lá, 6 vezes por dia, é super chato fazer isso. Agora já passaram essas 4 semanas, a gente já parou com os stretches. Eu acho que, assim, foi muito bom. 2 semanas depois da frenectomia, eu voltei lá pra fazer a avaliação e já tava muito bom. Na verdade, o retorno seria com 1 semana, mas a doutora não estaria lá, então eu voltei 2 semanas depois e foi super bom. Todo mundo falou que tava ótimo e tal. Então, era só pra compartilhar minha experiência, gente, com um assunto que eu nem imaginava que existia. Como eu falei, é uma coisa pouco falada, pouca gente sabe.
Às vezes muita gente sofre com criança que não come direito, não fala direito, criança que não fica sentada na cadeirinha do carro, e pode ser por causa do negócio de freio de língua, que a gente nem imaginava que poderia ser. E aproveito para contar então que todos aqueles montoeiras de exames neurológicos que a Abigail fez, deu tudo normal, e a princípio, pelo que a gente percebeu, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E é isso aí, gente. Um beijo, até mais.